Viva Voz, com Vera Magalhães. Boa tarde, Vera. Vera, hoje nós vamos falar a respeito dessa crise que foi desencadeada depois que o presidente Lula fez uma comparação da ação contra civis na faixa de Gaza, que é uma ação que todos nós sabemos que é muito problemática, mas aí o presidente foi fazer uma comparação dessa ação de Israel com o Holocausto e gerou uma enorme crise. Não sei se essa reunião continua agora, mas até agora há pouco o presidente Lula estava reunido inclusive com o Celso Amorim, discutindo esse assunto depois que Israel disse que, após essa declaração, o presidente Lula é persona non grata no país. Vera. Comparação completamente descabida, né? Porque a gente sabe que o Holocausto foi uma chaga sem precedentes e sem nenhum tipo de comparação possível posterior também na história da humanidade. Foi um projeto de Estado, de governo, levado a cabo com o engenho de toda uma sociedade, a anuência de toda uma sociedade, com uma coalizão de outros países que anuiu com aquilo para exterminar uma raça, exterminar os judeus. E aí, com isso, havia deportação em massa de pessoas de países para serem exterminados em campos na Alemanha e na Polônia, por exemplo. Havia milhares de mortes de pessoas em crematórios, em fornos por dia, com um total silêncio da sociedade alemã na época, e isso no contexto de uma guerra mundial que opôs diversos países. O que acontece agora por parte de Israel, em resposta a um ataque de que foi vítima, um ataque terrorista, que também matou mais alguns milhares de pessoas e matou também crianças, fez mulheres serem estupradas, mas o que há em resposta é uma reação desproporcional, descabida, que fere várias leis do princípio internacional, do direito internacional e dos direitos humanos, que viola ali princípios humanitários contra os palestinos, mas que não pode ser comparada. Quando a gente usa um fato histórico da gravidade do Holocausto para promover comparações fáceis e ligeiras, a gente minimiza a gravidade desses fatos, a gente descontextualiza esses fatos e a gente faz com que, aos poucos, um fato antes incontestável passe a ser questionado e passe a ser contestado. Isso é revisionismo histórico, isso é negacionismo histórico, e isso contribui para uma coisa que está acontecendo na nossa sociedade, que é um crescimento sem precedentes do antissemitismo. Desde a Segunda Guerra Mundial, a gente não tinha um momento em que o antissemitismo era algo tão naturalizado e normalizado no mundo como é agora. E no Brasil, uma boa parcela da esquerda brasileira, a título de condenar os ataques israelenses à Palestina, que têm de ser condenados e que são condenados por todos aqueles que são democratas e são humanistas, promove ataques virulentos aos judeus, ao povo judeu e não só ao Estado de Israel comandado por Benjamin Netanyahu. E é esse o erro no qual o Lula incorre ao fazer essa comparação, que é totalmente despropositada, não tem nenhum tipo de amparo histórico, fático e nem mesmo diplomático, porque essa não é a tradição diplomática do Brasil. A tradição diplomática do Brasil é defender a solução de dois estados, em que, portanto, judeus e palestinos tenham direito às suas terras e à sua nacionalidade, ao seu estado, e não esse tipo de comparação que é desarrazoada. Então, a gente agora tem um incidente diplomático grave com Israel para resolver, e eu não acredito que vai ser com o Celso Amorim que isso vai mudar, porque o Celso Amorim partilha dessa mesma visão de mundo que o Lula externou. E ainda, né, Vera, tem aquela questão que a gente levanta em situações como essa. Esse tipo de declaração gerou essa crise e não necessariamente vai gerar alguma melhora para a causa palestina, para a população palestina. Acaba sendo, enfim, uma causa aí que continua com muita dificuldade, uma população que continua sofrendo muito. Não é por causa desse tipo de declaração que a situação melhora para os palestinos, né?
não move nada. Faz com que recrudesça do lado do Estado de Israel esse sentimento de injustiça e, portanto, nós estamos legitimados porque somos alvo de uma injustiça internacional e não mobiliza quem tem que mobilizar, ou seja, os Estados Unidos, as Nações Unidas, as demais nações europeias, que têm de pressionar o governo de Israel por um cessar-fogo imediato e incondicional, porque eles não vão aniquilar o Hamas. Isso não vai acontecer, eles vão continuar perpetrando mortes de civis e ataques e impedindo comida e medicamentos de chegar, que é o que eles estão fazendo. Portanto, eles estão cometendo violações gravíssimas ao direito internacional e aos direitos humanos, e é pressionar para que isso cesse, que é o caminho eficaz, e não buscar num episódio inominável da história do mundo uma justificativa ou uma comparação para o que está havendo, porque aí você desumaniza os dois lados e você não contribui em nada para solucionar um conflito muito complicado, muito complexo, Cássia. Vera Magalhães, muito obrigada, Vera. Até mais. Até mais, um ótimo dia para vocês, até mais tarde.